Olá, vamos falar de Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos do Laço Lar, trazendo neste momento a continuação do estudo do livro O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 8, Libertação da Alma, com o tópico Sono e os Sonhos. Hoje com a questão número 402. Vamos lá então? Leitura linha a linha, passo a passo, comentários ao final. E se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist aqui no canal. O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E os bons espíritos nos dizem. Podemos avaliar pelos sonhos. Quando o corpo físico repousa, o espírito, por estar separado deste, tem mais faculdades disponíveis do que quando está acordado. Lembra-se do passado e, algumas vezes, pode prever o futuro. Adquire mais autonomia e pode se comunicar com outros espíritos, seja da Terra ou de mundos outros. Muitas vezes dizemos, abre aspas, tive um sonho esquisito, horrível, mas que nada teve de verdade, fecha aspas. Trata-se de um engano, pois seguidamente é a lembrança que você teve dos lugares e das coisas que viu, ou que verá numa outra existência, ou numa outra ocasião. Com o corpo físico adormecido, o espírito procura se afastar e vai investigar o passado e o futuro. Pobres homens, como conhecem poucos fenômenos mais simples da vida, julgam saber muito e se embaraçam com as coisas mais simples, como, por exemplo, a pergunta que quase todas as crianças fazem: o que fazemos quando estamos dormindo? O que são os sonhos? E vocês nada respondem. Durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico. Quando dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam do corpo, são os espíritos que, quando dormem, têm um sono consciente. Procuram a companhia daqueles que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham até mesmo em obras que encontrarão prontas após o seu retorno ao mundo espiritual por ocasião do desencarne. Esses fatos deveriam ensinar vocês a não terem medo da morte, uma vez que, abre aspas, morrem todos os dias ao dormir, fecha aspas. Isso é o que acontece com os espíritos elevados, porque a maioria dos homens, ao desencarnar, permanece longas horas em estado de perturbação. Enquanto dormem, seus espíritos vão visitar mundos inferiores à Terra, em busca de velhas afeições, ou vão atrás de prazeres ainda mais baixos do que aqueles aos quais se entregam quando estão acordados. Vão se envolver com doutrinas ainda mais vergonhosas, desprezíveis e nocivas do que as que praticam por aqui. O que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de o homem, ao despertar, sentir-se ligado pelo coração com aqueles espíritos com os quais acaba de passar 8, 9 horas de felicidade ou de prazer. O desprendimento do espírito, quando seu corpo está dormindo, explica também as antipatias insuperáveis, que sentimos intimamente, porque as pessoas com as quais antipatizamos já são nossas conhecidas do mundo espiritual. E sabemos que pensam diferente de nós. Assim mesmo, sem nunca tê-la visto antes com os olhos do corpo físico, nutrimos por ela uma antipatia sem explicação aparente. Esse desprendimento explica também a indiferença de muitos homens, que não procuram conquistar novos amigos, porque sabem que existem outros que os amam e lhes querem bem no mundo dos espíritos. Em resumo, o sono influi na vida do homem mais do que vocês podem imaginar.
Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo espiritual. É esse contato que incentiva os espíritos superiores a encarnarem na Terra, sem muita repulsa. Durante o período em que esses espíritos estão na Terra, em contato com todos os vícios, Deus permite que, durante o sono, eles se fortaleçam no bem, indo visitar os mundos superiores. Essas visitas são importantes porque lá eles recebem forças para não falharem em sua missão, já que reencarnam para instruir os demais. Na verdade, o sono é uma porta que Deus abre aos espíritos superiores, para que eles possam reencontrar seus amigos desencarnados. Pode-se dizer que é recreio depois do trabalho, enquanto aguardam a própria desencarnação, que irá devolvê-los ao meio que lhes é próprio. O sonho é lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Mas observem que nem sempre ele sonha, porque nem sempre ele se lembra do que viu, ou de tudo o que viu. Isso ocorre porque a alma de vocês ainda não possui o pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, resta a lembrança da perturbação que acompanha a entrada no mundo espiritual e o posterior retorno. A essa perturbação pode-se acrescentar o que se faz no mundo dos espíritos e o que preocupa vocês quando estão acordados. Se não fosse assim, como explicariam esses sonhos absurdos que perturbam tanto os sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Além disso, brevemente vocês vão ver se desenvolver e se popularizar uma outra espécie de sonho, tão antiga quanto os sonhos, que já conhecem, mas que ainda ignoram. Refiro-me ao sonho de Joana d'Arc, ao sonho de Jacó, ao sonho dos profetas judeus e alguns adivinhos indianos. Esse tipo de sonho é a lembrança que a alma guarda, quando está quase inteiramente desligada do corpo físico. É a lembrança dessa segunda vista, da qual eu falava antes, ou melhor, da vida no mundo espiritual. Procurem distinguir bem essas duas espécies de sonhos, sem o que cairão em contradições e erros, que serão nocivos à própria fé de vocês. Observações. Outra espécie de sonho. Aqui o espírito refere-se à mediunidade. Joana d'Arc, heroína francesa que comandava os exércitos da França à vitória sobre os ingleses. Era guiada pelas visões que tinha e pelas orientações que recebia de seus mentores espirituais durante os sonhos. Era médium, portanto. Jacó, patriarca hebreu do Antigo Testamento, sonhou com uma escada imensa que iniciava na terra e terminava no céu. Também era médium. Comentário de Kardec. Os sonhos são o resultado da emancipação da alma, que se torna livre quando o espírito físico está dormindo. O corpo físico está dormindo. Ela se desprende e tem uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até mesmo a outros mundos. Com a alma separada do corpo, afloram lembranças de acontecimentos ocorridos na existência atual ou em existências anteriores. A extravagância das imagens em relação ao que se passa ou ao que se passou em mundos desconhecidos, misturadas com as coisas que passam na Terra, formam esses conjuntos estranhos e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. A incoerência dos sonhos também é explicada pelas lembranças descontinuadas daquilo que nos aparece em sonhos. Assim também ocorreria como num relato onde fossem retiradas ao acaso frases ou partes de frases, a reunião das frases restantes perderia completamente o seu significado. Esta questão, ela é um pouco mais longa, porém de fundamental importância
dada a sua referência também à questão dos espíritos superiores. E nós podemos perceber aqui que estamos em constante atividade, seja enquanto estamos em estado de vigília, enquanto acordados, seja quando estamos desprendidos do corpo físico, parcialmente, ou seja, durante o sono. Muitas vezes passamos o dia todo em meio a tormentos de lembranças, alimentando mágoas, dores e tristezas. E quando vamos dormir, queremos estar em completo estudo, abraçados àqueles que nos amam e também entregues aos bons espíritos. Porém, nós iremos, durante o desdobramento do corpo físico, aos mesmos locais que alimentamos durante todo o dia, ou aos locais de viciação que cultivamos tanto em nossos pensamentos. Também podemos estar em locais realmente de estudos, sendo úteis, auxiliando em reuniões, em aprendizado, ou algumas horas em tratamento, conforme a nossa necessidade. Portanto, o sono também é refazimento de forças, e neste desprendimento temos uma maior liberdade de ação e de compreensão de todas as questões, que o nosso corpo físico torna limitado, dada a questão da matéria. Por isto, o cuidado que devemos ter durante o sono e que muitas vezes relaxamos e não cuidamos, no mínimo, do que precisamos para podermos ter um descanso verdadeiramente adequado. Cuidemos de tudo aquilo que alimentamos. Cuidemos exatamente do que estamos fortalecendo durante o sono, durante o dia, em nossos pensamentos, para que tenhamos uma real noção para onde iremos, para que o período do nosso sono seja de um fortalecimento de paz, de luz e de solidariedade, para que nós tenhamos condições de sermos instrumentos da espiritualidade, mas também possamos cuidar também do nosso progresso durante a nossa caminhada terrena e no mundo espiritual. Reencontrarmos aqueles que amamos, que muitas vezes estão em planos superiores, e eles podem vir até um certo ponto onde nós tenhamos condições de encontrá-los, mas às vezes não. Então, é durante o sono que trabalhamos e muito, ou que desperdiçamos a oportunidade de crescimento. Mas tudo está em nossas mãos. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!